Vai dividindo aí, vai ser o profissional na batalha. Quem é de elétrica pode ficar. Quem faz segurança elétrica pode ficar só em elétrica. Agora eu tô filmando. Vem de segurança aí, para ajudar o liberar ali. Agora, molecada de segurança. Eu sou a segurança da porta. Aqui, pessoal, quem ainda está faltando? Um entra aqui, no meio, entra um por cima e outro por baixo. E esse aqui, vai ter que atender esses dois. Tem a maneira, ou a gente passa por aqui, direto, para atender, ou a gente abre aqui, faz um fechamentozinho, outra ponta, entra uma ponta aqui e outra aqui. Pode ser essa aí também. Pode ser. Charrezinho é nós, né? Tem isso aí, tem a fotozinha de teste aqui também. Gente, vocês sabem tirar um parafuso ali, o que é chave de fenda e o que é chave de fio? A chave de fenda é aquelas achatadinhas. É de fio que você fala, é aquelas tipo estrela. Mas é Eu coisa deixo do nas dia a dia. coisas, eu boto esse parafuso no lugar. Não, é que eu tô gravando aqui. Essa Z que veio de É de cada. teste. Aí eu tenho vontade de trabalhar com aquela zinha que um homem Não, foi pai, lá você em tem casa que- montar um móvel. Ele botou me assim, apertou explicar o e negócio levar tudo para outro canto. rapidinho, parafuso. Uma L. Deixa eu trabalhar, né? Aí depois você vem trabalhar. Você pode fazer, se você não conseguir, tem que esperar ele. Negativo. Passar no convencional também. Se você não conseguir, você faz a maneira de fazer. Você corta ele. Não. Faz uma aberturinha aqui, enrola ele, isolar e cada ponta. Dá para abrir no duas pontas. Não, descasca assim. Você dá uma descascada assim. Você vai seguir depois, porque eu tô gravando aqui. Vamos lá no deixar. Tô gravando tudo que ele falou. Eu tenho prova. Tô filmando, gente, filmei tudo que ele falou. Se falou alguma coisa errada, A gente fica até dele, ó. você e ela filmaram. O rapazinho vai vir. Até a moça semana passada. Mário Lândia. Você? Eu? Bruna. E o tio que é como? Elétrica. Essa parte não é com a gente, não. Não é com esse grupo aqui, não. Que não. Só uma área, mas não tô Isso aí para passar não precisa daquela guia, não? Olha aqui na sua. Aí você está guiando com uma opção de cabo junto. Ainda bem que é um pedaço curto. Mas volta ele porque o meu aqui dentro tá com o retorno tá com vermelho, de 1,5. Então, botar vermelho. E o quadro é o branco, continua o branco. Só vai descer só o azul, para continuar o padrão daqui, vermelho. Então, no caso, E o no vermelho caso passa esse direto daqui, pelo eles vão corpo. ter que furar, arrebentar a parede A fase para de passar. alimentação é no branco, e o restante Não pode deixar. Aí você vai bitolar. O primeiro espaço, se você deixou 2 dedos, sequencialmente vai ser sempre 2 dedos. O suficiente para que ele encaixou e deixando a sobra. Eu boto sempre com 3 dedos, por quê? Porque esses 3 dedos vai ser a sobra. Para que você separe o contato do outro. Tiago,
monta, vai montando junto, chama o grupo aí, vai montando e mostra depois como é que é feito. Pega uma faquinha, um canivete e já sabe como é que tem que fazer. Bota os outros pesos aqui na tomada. Aqui, coloca você cozinha, vai ficar com modo, né? O circuito. Isso. Aí os demais como? Não, aí o que nós vamos separar? Se nós temos 3 divisões de subcargas, nós vamos colocar essas 3 subdivisões da seguinte forma. Área social. Você vai incluir o que? Sala? Isso, área social. Área social e área de lazer. Lazer, quarto, área de serviço de atuação, cozinha, que volta com peso, 25 amperes. Área social de hall de entrada, closet, hall de entrada, corredor. Um circuito. Área de lazer social, quarto, outro circuito. Área de lazer externa, se fosse varanda, como não é um caso, então a área de lazer interna pode misturar com a de fora. Não tem problema nenhum, porque aqui... Você vê que as passagens lá de fora estão passando por dentro. Isso, então a gente coloca junto com a área social, sempre assim. Quando você... Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês uma planta de uma casa, para que vocês possam ter uma ideia de como é que se elabora. Ali está tudo mastigado. Como você subdivide o circuito, as cores, a potência de carga, tudo isso aí vai ser subdividido. Já vem subdividido e vocês têm uma ideia de como implantar. Certo? Aprender que, por exemplo, se vocês pegarem uma instalação, eu quero fazer um aterramento, quero aterrar o chuveiro e aterrar o computador. Nunca faça isso. Se você fizer um aterramento para o computador junto com o chuveiro, você... não, você pode fazer um aterramento só, desde que ele seja master. O que é um aterramento master? Acima de 5, abaixo de 5, 0.0 de resistência de mega. Ou seja, você tem que ter uma haste de 3 megas de aterramento ou 6, preparar essa área, colocar esse aterramento, medir de onde tem o quadro até o aterramento para saber que bitola de cabo você tem que trazer para cá. Normalmente nessa distância com 6, 8 metros, você traz um cabo de 35 milímetros, coloca no barramento de aterramento, pega a ponta do neutro, já energizado, a casa energizada, a ponta desse neutro, junto com um aparelho chamado amperímetro, você vai botar na escala 0, vai colocar a ponta desse cabo verde junto com o neutro. Tem que dar 0,0,0.1, no máximo 0,5. Se passar de 0,5, pode preparar a base lá que está errado. Está dando muita resistência, tem que diminuir a resistência. Aí o que você faz? Você vai depois pegar a ponta desse cabo verde, vai pegar uma fase, vai pegar o amperímetro. Tá tranquilo aqui? Tá tranquilo. Você vai pegar o seu amperímetro, vai botar na escala de tensão, vou pegar um amperímetro para explicar para vocês o que é a escala de tensão, o que é a escala de corrente. Tem que dar 35 volts em monofásico, tem que dar no mínimo 35 volts. Por quê? Porque o neutro da ampla, quando você faz a leitura do neutro da ampla, ele dá, quando você mede lá, dá o quê? 125, 127? Quando você mede uma corrente, quando você bota o amperímetro lá, não dá 127? Cadê ela? 127 não, 103 por aí. Não. Normalmente quando você está sem peso na carga, quando você coloca, dá 127, 130. Não dá nunca 130, mas dá 125. Coloque sempre 5% a mais lá fora, no aterramento. Porque em caso de defasagem do neutro da fornecedora, você tem alguém auxiliar aqui. É ele que vai fazer a sustentabilidade da corrente circulando na casa. É por isso então que o terra te dá segurança. É fundamental que todas as casas tenham. Por que um prédio existe uma coisa chamada AWG? Corrente de aterramento, AWG em triângulo. Quando você monta um prédio, na estrutura do prédio lá embaixo, você tem aquele enorme hastes enfiado no chão, que ela vem subindo e construindo. Quando o cara monta o quadro, que a gente chama de PC, ponto de carga, coloca a linha de distribuição na carga, ele tem que estar lá medindo junto todo mundo. Isso é feito na estrutura do solo. Quando o cara está montando o prédio, ele já tem que medir. A âmbula vai lá, passa as coordenadas do cara, quanto é que ele vai ter? Olha, você vai ter 75 kW você vai botar uma MT de 75 kVA. O cara tem que negar de acordo com a fila dele. Sempre na escala máxima, nunca faça pelo mínimo. Porque vocês lá na frente vão ter problema. Meu computador queimou. O chuveiro está queimando, falta de aterramento. Aí você vai lá, corrige todos os terminais, ele ficou se os contatos platinados do chuveiro estão perfeitos. Arthur! Outra coisa
que é muito importante. Tá descendo fiação? É muito importante, pessoal, galera, sempre que vocês conectarem um chuveiro, Vai descer bastante, vai descer 3. só um minutinho. Sempre que vocês colocarem um chuveiro, existe uma coisa chamada barra sinal de louça. Você já deve ter visto que algum chuveiro tem um negocinho Que o olho. Isso. Pulo do gato. Pulo do gato para a moçada aí. Descasque o cabo. Torça muito bem a ponta dele. Coloque o primeiro. Coloque o segundo. Nunca coloque a fase primeiro. Coloque sempre o chuveiro. Você faz as 3 conexões. Fase, aterramento no meio. Fase, aterramento neutro. A mesma coisa lá, para não inverter a polaridade. Torceu, conectou, aí que você vai conectar já. Com o disjuntor desligado, você conectou e vai lá, mede. Observa-se que o chuveiro tem que estar sempre em 0 lá. Tem que estar sempre lá naquele pontozinho desligado. Jogou água nele, ligou o disjuntor, esse é o procedimento, jogou água, ligou o disjuntor, fechou, botou na tensão desejada que você vai usar, morno, quente, super quente, abre o chuveiro. Tem que ser esse procedimento, porque se você faz o contrário, o impacto é tão violento porque a corrente está fria e quando ela manda, ela vai mexer. De preferência, ela vai no quadro, juntou desarmado. Se for o caso, um alicate corte para você se certificar, levante as pontas, olhe para você mexer. Porque pode estar energizado, você não sabe. Na hora que você bota a mão. E outra coisa, um conselho. Quando vocês forem instalar na casa dos clientes, observe que o chuveiro, se ele tiver tubulação metálica, peça para trocar. Porque hoje é proibido por lei, não existe mais. Você entrar na DE.